Você já ouviu a história de como Iemanjá se tornou rainha do mar com a ajuda de Xangô, Laroye a todo, e hoje vamos ouvir a história de como Iemanjá fugiu do rei Oquerê. Contos curtos. Nas profundezas do oceano, onde a luz do sol se dissolve nas águas escuras, existia um reino majestoso governado por Olokun, o soberano do mar. Olokun era um orixá poderoso, conhecido por sua sabedoria e força. Entre seus inúmeros tesouros e riquezas submersas, o mais precioso era sua filha, Iemanjá. Desde cedo, Iemanjá mostrou-se diferente, carregando em si uma serenidade profunda, uma força maternal que transcendia as águas. Seu nome, dado por Olokun, significava Mãe dos Filhos Peixes, uma profecia do destino que a aguardava. Certo dia, ao sentir que sua filha logo enfrentaria desafios além do oceano, Olokun a chamou para uma conversa. Ele sabia que não poderia estar sempre ao lado dela para protegê-la dos perigos do mundo. Assim, ele lhe entregou uma poção mágica, uma substância brilhante guardada em uma delicada cabaça feita das profundezas do mar. "Minha filha, guarde este presente com zelo", disse Olokun. "Esta poção tem o poder de transformá-la e libertá-la de qualquer situação de perigo. Mas lembre-se, use-a apenas quando realmente precisar, pois este poder é único e irreversível." Iemanjá aceitou o presente com gratidão, prometendo guardá-lo e usá-lo apenas em caso de extrema necessidade. Com o tempo, Iemanjá deixou o reino de seu pai e se uniu a Oduduá, um grande líder que governava terras vastas e férteis. O casamento trouxe consigo a bênção de 10 filhos, todos destinados a se tornarem orixás poderosos. Iemanjá, com seu coração maternal, dedicou-se inteiramente a seus filhos, nutrindo-os com amor e força. Foi assim que ela se tornou conhecida como a mãe de todos os orixás. No entanto, a maternidade também trouxe um fardo. Amamentar 10 filhos fez com que os seios de Iemanjá aumentassem de tamanho de maneira desproporcional, algo que começou a incomodá-la profundamente. O que inicialmente era uma pequena insegurança se transformou em uma vergonha constante. Embora seus filhos a adorassem e seu marido a respeitasse, Iemanjá não conseguia aceitar sua própria imagem. A insatisfação crescia dentro dela como uma maré, e com o tempo, essa tristeza começou a afetar seu relacionamento com Oduduá. Incapaz de suportar a dor interna, Iemanjá decidiu se separar dele, buscando um novo caminho, um recomeço. Em sua jornada solitária, Iemanjá conheceu um novo amor. Oquerê, um rei poderoso e carismático, encantou-a com sua presença. Ele a cortejou com dedicação, prometendo amor e respeito. Ainda marcada pela vergonha de seus seios, Iemanjá impôs uma condição para o casamento. Oquerê jamais deveria zombar de seu corpo ou mencionar seus seios de forma depreciativa. O rei, apaixonado, concordou prontamente e os dois se casaram. Por um tempo, o casamento foi feliz. Mas como o mar que é calmo antes da tempestade, a harmonia não durou para sempre. Oquerê tinha um gosto excessivo pela bebida, e em um desses momentos de embriaguez, ele quebrou sua promessa. Rindo e sem pensar nas consequências, ele zombou dos seios de Iemanjá. Suas palavras cortaram fundo, reabrindo feridas que nunca haviam cicatrizado. Oquerê, ao perceber o erro que havia cometido, tentou se desculpar, mas era tarde demais. A confiança foi quebrada, e Iemanjá, com o coração pesado, sabia que não podia mais ficar ao lado dele. Desesperada, Iemanjá lembrou-se do presente de seu pai, a poção mágica que ela havia guardado por tanto tempo. Sem ver outra saída, ela decidiu usá-la. Ao abrir a cabaça e beber a poção, seu corpo começou a se transformar. Em vez de uma mulher, Iemanjá tornou-se um rio que fluía rapidamente em direção ao mar, buscando a liberdade que tanto desejava. Oquerê, ao perceber que Iemanjá havia partido, sentiu um arrependimento profundo. Ele a amava, e a ideia de perdê-la era insuportável. Em um último esforço para detê-la, Oquerê decidiu usar sua própria magia. Transformou-se em uma imensa montanha, posicionando-se no caminho do rio, na esperança de bloqueá-lo e impedir Iemanjá de chegar ao mar. Mas o espírito de Iemanjá era indomável. Mesmo diante de uma montanha, ela não desistiria de sua liberdade. Determinado a ajudar sua mãe, Xangô, o poderoso orixá do trovão e da justiça,
ouviu o chamado de Iemanjá. Com sua força inigualável e sua habilidade de controlar os raios, Xangô não hesitou em agir. Ele invocou um trovão poderoso e lançou um raio que partiu a montanha de Oquerê ao meio, criando um caminho pelo qual o rio poderia passar. A força de Xangô não apenas quebrou a barreira física, mas também destruiu a última esperança de Oquerê de manter Iemanjá cativa. O rio seguiu seu curso, finalmente desaguando no mar, onde Iemanjá encontrou sua verdadeira casa e destino. As águas do oceano a abraçaram, e naquele momento ela se tornou a rainha do mar, a protetora das águas e de todos os seres que nelas habitam. Seu espírito livre agora vagava pelas ondas, sempre pronta para ouvir as preces de seus filhos e oferecer-lhes consolo. A história de Iemanjá é um conto de força, transformação e resiliência. Ela ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar um caminho para a liberdade e a paz interior. Iemanjá enfrentou desafios que testaram sua paciência, seu amor e sua autoestima. Mas em nenhum momento perdeu sua dignidade ou sua essência. Ela usou a sabedoria herdada de seu pai e a coragem de seu coração para superar as adversidades e, assim, se transformar na majestosa rainha do mar. A batalha entre Iemanjá e Oquerê também simboliza o conflito entre o controle e a liberdade, entre a imposição e o direito de ser quem se é. Iemanjá, ao se transformar em um rio, escolheu sua própria identidade e recusou-se a ser aprisionada pelas expectativas e limitações impostas por outros. A intervenção de Xangô representa a força da justiça, que sempre encontra uma maneira de prevalecer, mesmo diante dos obstáculos mais imponentes. No final, Iemanjá nos ensina que a verdadeira força reside não apenas na capacidade de lutar, mas também na habilidade de se adaptar e transformar. Como o rio que se ajusta ao seu caminho, mas nunca para de fluir, Iemanjá nos lembra que a vida é feita de mudanças e que, ao aceitar essas mudanças, encontramos nosso verdadeiro lugar no mundo. Mas a história de Oquerê não acaba por aqui. Então continue no vídeo que vamos contar agora o que Oquerê fez ao perder Iemanjá. Após a fuga de Iemanjá e sua transformação no majestoso rio que se tornou o mar, Oquerê foi deixado como uma imensa montanha partida ao meio. A dor da perda e a culpa pelo erro cometido corroíam sua alma. Cada dia que passava, ele sentia o peso de suas ações e a dor de saber que foi sua própria arrogância e desrespeito que afastaram a mulher que tanto amava. Durante muito tempo, Oquerê permaneceu em silêncio. Sua forma montanhosa se erguia imponente, mas por dentro ele estava vazio. Viu as águas de Iemanjá fluírem por entre as fendas de seu corpo de pedra, rumando para o mar, e sentiu a solidão mais profunda que alguém poderia experimentar. Em seu estado de montanha, ele não podia falar, mover-se ou pedir perdão. Estava condenado a observar o rio que ele tentou deter seguir seu caminho em direção à liberdade, sem poder fazer nada para mudar seu destino. Com o passar dos anos, o vento começou a soprar sobre a montanha, sussurrando as memórias dos dias passados. Esses ventos traziam consigo as vozes das criaturas do mar, dos espíritos das águas e até mesmo dos filhos de Iemanjá. Oquerê escutava essas vozes, lembrando-se de suas palavras e ações. Cada sussurro era como uma faca cortante, reabrindo suas feridas e intensificando sua culpa. No entanto, esses ventos também trouxeram consigo a reflexão. Com o tempo, Oquerê começou a entender a profundidade de seu erro. Ele havia traído a confiança de Iemanjá, ridicularizando aquilo que era sagrado para ela. Ele percebeu que a verdadeira grandeza não estava em sua força ou poder, mas na capacidade de respeitar e honrar aqueles que amamos. A dor de sua perda se tornou o catalisador para uma profunda transformação interna. Determinada a não permanecer na escuridão da culpa para sempre, a montanha de Oquerê decidiu buscar redenção. Embora sua forma física fosse rígida e imóvel, sua alma estava viva e cheia de arrependimento. Ele começou a murmurar preces ao vento, pedindo perdão a Iemanjá e aos deuses pelos seus erros. Cada vez que as águas de Iemanjá passavam por ele, ele sentia o peso do arrependimento e se esforçava para se redimir, mesmo que isso parecesse impossível. Oquerê se lembrou da grande promessa que havia feito a Iemanjá no início de seu casamento, e como ele a havia quebrado.
compreendeu que sua arrogância e desprezo foram os verdadeiros responsáveis por sua transformação em montanha e pela perda da mulher que amava. As palavras zombeteiras que havia pronunciado na embriaguez haviam destruído tudo o que havia de belo entre eles, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para corrigir esse erro. Certa noite, durante uma tempestade violenta, Oquerê ouviu o som dos trovões de Xangô. As ondas batiam violentamente contra a montanha, e o mar parecia estar em fúria. Foi então que algo inesperado aconteceu. A tempestade não era uma simples manifestação climática. Era a manifestação do espírito de Iemanjá. A rainha do mar havia retornado para confrontar Oquerê uma última vez. As águas ao redor da montanha subiram, ameaçando submergi-lo para sempre. Em meio à tempestade, Oquerê sentiu que era sua última chance. Com toda a força de sua alma, ele gritou suas desculpas ao mar. Seu grito ecoou por todo o oceano. Iemanjá, perdoe-me, eu fui tolo e arrogante, não reconheci o que era sagrado. Lamento profundamente por tê-la ferido. Eu aceito minha culpa e peço sua misericórdia. As palavras eram sinceras, carregadas de dor e arrependimento genuíno. O mar, em resposta, começou a acalmar-se lentamente. As águas que cercavam a montanha cessaram sua fúria e a tempestade perdeu sua força. Era como se Iemanjá tivesse ouvido o clamor de Oquerê e, finalmente, estivesse considerando seu pedido de perdão. A montanha, antes rígida e intransigente, começou a desmoronar lentamente. As pedras começaram a se soltar e a forma de Oquerê foi sendo levada pela correnteza do mar. Enquanto a montanha se desintegrava, o espírito de Oquerê foi se elevando. Ele não era mais uma montanha imponente, mas uma brisa suave que se misturava com os ventos do mar. Iemanjá, em sua infinita misericórdia, permitiu que ele se tornasse parte das águas que uma vez tentou aprisionar. Oquerê foi libertado de sua forma física e seu espírito foi purificado pelo mar, tornando-se uma corrente que flui ao lado de Iemanjá, acompanhando-a em sua eterna jornada. Oquerê encontrou sua redenção ao aceitar seus erros e pedir sinceramente o perdão. Ele aprendeu que o amor verdadeiro não se baseia no poder ou na imposição, mas no respeito e na honra. Iemanjá, em sua sabedoria, reconheceu a sinceridade em seu pedido e lhe concedeu a paz que ele tanto buscava. Agora, Oquerê não é mais uma montanha imponente, mas sim um espírito que acompanha as águas do mar, ajudando a guiar aqueles que, como ele, buscam a redenção e o perdão. E assim, a harmonia foi restaurada, não só entre o mar e a montanha, mas dentro do coração arrependido de Oquerê, que finalmente encontrou sua paz. Mas e você? Já conhecia essa história de Mãe Iemanjá? Comente aqui de qual orixá ou entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!